Estudos para o Tribunal de Contas de Direito Administrativo, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, princípios básicos da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios constitucionais expressos são os princípios na administração pública, da administração pública nesta ordem: legalidade, impessoalidade e não sei porquê, mas aqui está marcado maior, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP, né? Para memorizar, veja as iniciais das palavras, viram o vocábulo LIMP, o que remete à limpeza esperada da administração pública. É de fundamental importância de olhar atento o significado de cada um destes princípios, posto que eles estruturam todas as regras éticas prescritas no Código de Ética e na Lei de Improbidade Administrativa, que mudou, sabia? Mudou em 2021, mudou! Tomando como base os ensinamentos do Carvalho Filho e Episcostic, princípio da legalidade. Para o particular, a legalidade significa a permissão de fazer tudo o que a lei não proíbe. Contudo, para a administração pública, ela representa os interesses da coletividade e ela se sujeita a uma relação de subordinação pela qual só poderá fazer o que a lei expressamente determina. Assim, na esfera estatal, é preciso lei anterior editando matéria para que seja preservado o princípio da legalidade. A origem deste princípio está na criação do Estado de Direito, no sentido de que o próprio Estado deve respeitar as leis que dita. Princípio de impessoalidade, por força dos interesses do próprio representante da administração pública, que representa, a administração pública está proibida de promover a discriminações gratuitas, discriminar e tratar alguém de forma diferente dos demais e privilegiando ou prejudicando. Segundo esse princípio, a administração pública deve tratar igualmente todos aqueles que se encontram na mesma situação jurídica, o princípio da isonomia ou igualdade. Por exemplo, a licitação reflete a impessoalidade, no que tange a contratação de serviços. O princípio da impessoalidade correlaciona-se aos princípios da finalidade, pelo qual o alvo a ser alcançado pela administração pública é somente o interesse público. Com efeito, o interesse particular não pode influenciar no tratamento das pessoas, já que deve-se buscar somente a preservação do interesse coletivo. O princípio da moralidade, a posição deste princípio, no artigo 37, representa o reconhecimento de uma espécie de moralidade administrativa, intimamente relacionada ao poder público. A administração pública não atua como particular de modo enquanto o descumprimento dos preceitos morais por parte deste particular não é punido pelo direito a priori. O ordenamento jurídico adota tratamento rigoroso do comportamento imoral por parte dos representantes do Estado. O princípio da moralidade deve se fazer presente não só para com os administrados, mas também no âmbito interno. Esse está indissociavelmente ligado à noção do bom administrador, que não somente deve ser conhecer da lei, mas também dos princípios. Acabei de perceber que minha cara não está aparecendo, mas tanto faz. E não somente deve ser conhecer a lei, mas também dos princípios éticos regentes da função administrativa. Todo ato imoral será diretamente ilegal ou, ao menos, impessoal. Daí a intrínseca ligação com os dois princípios anteriores. Princípio da publicidade. A administração pública é obrigada a manter transparência em relação a todos os seus atos e todas as informações armazenadas nos seus bancos de dados. Daí a publicação em órgãos da imprensa e a fixação de portarias, por exemplo, e a própria expressão concurso público. Artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Remonta ao ideário de que todos devem tomar conhecimento do processo seletivo de servidores do Estado. Diante disso, como será visto se negarem devidamente a fornecer informações da administrado, quer realizar ato de improbidade administrativa. No mais, prevê a súmula 1 do artigo 37, evitando que o princípio da publicidade seja disturbado em propaganda político-eleitoral. Artigo 37, súmula 1, Constituição Federal. A publicidade dos atos e programas de obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. Somente pela publicidade, os indivíduos controlarão a legalidade e a eficiência dos atos administrativos. Os instrumentos para a proteção são o direito da petição e das certidões, que estão no artigo 534, além das habeas data e, residualmente, do mandato de segurança. Neste viés, ainda prevê o artigo 37, Constituição Federal, em seu súmula 3. Artigo 37, súmula 3, diz assim. Será que ainda está dizendo isso? Mudou? Não sei. A lei disciplinará as formas de participação
do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente 1. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, assegurado a manutenção de serviços de atendimento de usuários e a avaliação periódica externa e interna de qualidade de serviços. 2. O acesso a usuários, registros administrativos e a informação sobre atas de governo observado ao disposto no artigo 5, 10 e 33. A disciplina da representação contra o exercício negligente do abusivo do cargo emprega a função na administração pública. E o princípio da eficiência, a administração pública deve manter e ampliar a qualidade dos seus serviços com o controle de gastos. Isso envolve eficiência ao contratar pessoas. O concurso público seleciona os mais qualificados ao exercício do cargo. Ao manter tais pessoas com esses cargos, pois é possível exonerar um servidor público por ineficiência e ao controlar gastos limitando o teto de remuneração. Por exemplo, o núcleo deste princípio é a procura por produtividade e economicidade, e alcança os serviços públicos dos serviços administrativos internos, se referindo diretamente à conduta dos agentes. Daí também tem os outros princípios administrativos, que quando cai eles são mó cu de lembrar. Além destas 5 princípios administrativos constitucionais diretamente selecionados pela Constituinte, podem ser apontados como princípios de natureza ética relacionados à função pública, à probidade e à motivação. O princípio de probidade é um princípio constitucional, incluído dentre os princípios específicos da licitação. E é o dever de todo administrador público o dever da honestidade e fidelidade com o Estado, com a população, no desempenho de suas funções. Possui contornos mais definidos do que a moralidade. Diógenes Gasparini, deixa eu ver, ele é um cara que escreveu um livro de direito administrativo. Diógenes Gasparini alerta que alguns autores autorretratam, acho que essa palavra se chama auto e retratam. O que será que significa retratam? Alerta que autorretratam veem como distintos os princípios da moralidade e da probidade administrativa, mas não tem ponto isso aqui, mas está contra sim. Não é autorretratam, é autores tratam. Vem como distintos os princípios da moralidade e da propriedade administrativa, mas não há características que permitam tratar os mesmos como procedimentos distintos, sendo no máximo possível afirmar que a probidade administrativa é um aspecto particular da moralidade administrativa. O princípio da motivação é a obrigação conferida ao administrador de motivar todos os atos que edita, gerais ou de efeitos concretos. É considerado entre os demais princípios um dos mais importantes, uma vez que sem a motivação não há o devido processo legal, uma vez que a fundamentação surge como meio interpretativo da decisão que levou à prática de ato impugnado, sendo verdadeiro a viabilização de controle de legalidade dos atos da administração. Motivar significa mencionar o dispositivo legal aplicável ao caso concreto e relacionar os fatos que concretamente levaram à aplicação daquela dispositivo legal. Todos os atos administrativos devem ser motivados para que o judiciário possa controlar o mérito do ato administrativo quanto à sua legalidade. Para efetuar esse controle, devem ser observados os motivos dos atos administrativos, em relação à necessidade de motivação dos atos administrativos vinculados, aqueles em que a lei aponta um único comportamento possível, e dos atos discricionários, aqueles que a lei, dentre os limites nela previstos, aponta um ou mais comportamentos possíveis, de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade. A doutrina é unissona na determinação da obrigatoriedade da motivação com relação aos atos administrativos vinculados. Todavia, diverge quanto à referida necessidade quanto aos atos discricionários. Meirelles, outro autor, o Hélio Lopes Meirelles, entende que o ato discricionário editado sobre os limites da lei confere ao administrador uma margem de liberdade para satisfazer um juízo de conveniência e oportunidade, não sendo necessário a motivação. No entanto, se houver tal fundamentação, o ato deverá condicionar-se a esta, em razão das necessidades de observância da teoria dos motivos determinantes. O entendimento majoritário da doutrina, porém, é de que, mesmo no ato discricionário, é necessário a motivação para que se saiba qual é o caminho adotado pelo administrador Gasparini, com respaldo no artigo 50 da Lei 9784, e aponta, acho que a Lei 784 é um treco de atos administrativos. Deixa eu ver uma coisa. É sim, é uma lei de processo administrativo, essa Lei 784.
Tá, superação de tais discussões doutrinárias, pois o referido artigo exige motivação para todos os atos nele elencados, compreendendo entre eles tanto os atos discricionários quanto os vinculados. Princípio de continuidade dos serviços públicos. O Estado assumiu a prestação de determinados serviços por considerar que estes são fundamentais à coletividade, apesar de os prestar de forma descentralizada. Terceiro princípio, né? Primeiro princípio foi probidade, segundo princípio motivação, agora o princípio de continuidade dos serviços públicos. Porque eles são importantes para a sociedade, né? Por considerar que estes são fundamentais à coletividade, apesar de os prestar de forma descentralizada ou mesmo delegada, deve a administração, até por uma questão de coerência, oferecê-los de forma contínua e ininterrupta, pelo princípio da continuidade dos serviços públicos. O Estado é obrigado a não interromper a prestação dos serviços que disponibiliza. A respeito, tem-se o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Olha aqui que legal. Aqui tem o artigo 22 para você ler. Os órgãos públicos por si, ou em suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, e quanto aos essenciais contínuos. Os contínuos são essenciais, sacou? Parágrafo único. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista neste código. Reparem. Próximo princípio, o princípio da tutela. E a da tutela da administração pública. A administração possui a faculdade de rever os seus atos de forma a possibilitar a adequação destes à realidade fática em que atua e declarar nulos os efeitos dos atos eivados de vícios quanto à legalidade. O sistema de controle dos atos da administração adotado no Brasil é jurisdicional. Esse sistema possibilita de forma inexorável ao judiciário a revisão das decisões tomadas no âmbito da administração pública no tocante à sua legalidade. É, portanto, denominado controle finalístico ou legalidade. A administração, por conseguinte, cabe tanto a anulação dos atos ilegais como a revogação dos atos válidos e eficazes quanto considerados inconvenientes ou inoportunos aos fins buscados pela administração. Essa forma de controle endogêneo da administração denomina-se princípio da autotutela. Ao poder judiciário cabe somente a anulação dos atos reputados ilegais. O embasamento de tais condutas é pautado na súmula 346 e 473 do STF, que diz assim: a 346 diz: a administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos, né? Que é a autotutela. E o 473 fala: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais porque deles não se originam direitos ou... O primeiro está anulando, declara nulidade e o outro é anula. A diferença é que um anula quando aparece uma coisa ruim e o outro cria nulidade sem parecer necessário isso, né? Eu acho. Revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade a respeitados. Olha aqui o motivo de conveniência e oportunidade. Os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos de apreciação judicial. Os atos administrativos podem ser extintos por revogação ou anulação. A administração tem o poder de rever seus próprios atos não apenas pela via da anulação, mas também pela revogação. Aliás, não é possível revogar atos vinculados, mas apenas discricionários. A revogação se aplica nas situações de conveniência e oportunidade, enquanto que a anulação serve para situações de vício de legalidade. O princípio de razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade e proporcionalidade são fundamentos de caráter instrumental na solução de conflitos que se estabelecem entre direitos, notadamente quando não há legislação infraconstitucional específica abordando a temática objeto de conflito. E neste sentido, quanto o poder público toma determinada decisão administrativa, deve-se utilizar esses vetores para designar se o ato correto ou não se está atingindo indevidamente uma esfera de direitos ou se é regular tanto a razoabilidade quanto a proporcionalidade que servem para evitar interpretações esdrúxulas manifestamente contrárias às finalidades do texto declaratório. Interessante, né? Tem que ser razoável. Razoabilidade e proporcionalidade guardam assim a mesma finalidade, mas se distinguem em alguns pontos. Historicamente, a razoabilidade se desenvolveu no direito anglo-saxônico, ao passo que a proporcionalidade se origina do direito germânico.
muito mais metódico, objetivo e organizado. Muito embora que tenha buscado inspiração na outra certas vezes, por conta de suas origens. A proporcionalidade tem parâmetros mais claros nos quais pode ser trabalhada, enquanto a razoabilidade permite um processo interpretativo mais livre. Evidencia o maior sentido jurídico e o evidente caráter delimitado da proporcionalidade pela adoção em doutrina de sua divisão clássica em três sentidos. A adequação, pertinência ou idoneidade significa que o meio escolhido é o de fato capaz de atingir o objetivo pretendido. Necessidade ou exigibilidade. A adoção da medida restritiva de um direito humano ou de fundamental somente é legítima se indispensável na situação em concreto, e se não for possível outra solução menos gravosa. Proporcionalidade em sentido estrito. Tem o sentido de máxima efetividade e mínima restrição a ser guardada com relação a cada ato jurídico que recaia sobre um direito humano ou fundamental, notadamente verificando se há proporção adequada entre os meios utilizados e os fins desejados. E o último princípio, para terminar, supremacia de interesse público sobre o privado. Na maioria das vezes, a administração, para buscar de maneira eficaz tais interesses, necessita ainda de se colocar em um patamar de superioridade em relação aos particulares, numa relação de verticalidade, e para isso se utiliza o princípio da supremacia conjugada ao princípio de indisponibilidade, pois, tecnicamente, tal prerrogativa é irrenunciável por não haver faculdade de atuação ou não do poder público, mas sim dever de atuação. Sempre que houver conflito entre o interesse individual e o interesse público coletivo, deve prevalecer o interesse público. São as prerrogativas conferidas à administração pública porque esta atua por conta de tal interesse. Com efeito, o exame de princípio de predominante é feito no caso concreto, analisando a situação de conflito entre o particular e o interessado público e mensurado qual deve prevalecer. Fica a dica: o princípio da supremacia de interesse público é o inspirador pela elaboração das leis e para a execução das leis, segundo Maria Silva Zanella de Pietro. Uau!